Dando seguimento às videoaulas sobre trabalho escravo, iremos analisar agora as maneiras pelas quais ocorre o combate ao trabalho escravo em sua vertente preventiva. A erradicação do trabalho escravo pressupõe não só a existência de uma atuação repressiva, mas também a necessidade de enfrentamento do problema sob a perspectiva da prevenção e da assistência, para a eliminação, ou ao menos a diminuição, das vulnerabilidades desses trabalhadores. A partir de 2014, a identificação das vulnerabilidades sociais dos trabalhadores resgatados e a adoção de medidas para sua proteção social deixou de ser um mero corolário lógico para se atingir a erradicação do trabalho escravo, passando a ser um dever dos Estados que se engajam na luta pela eliminação de tal prática. Isso porque, na 103ª sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, foram aprovados o Protocolo à Convenção número 29 da OIT e a Recomendação número 203. O artigo 3º do protocolo estabelece a obrigação de cada membro adotar medidas efetivas para a identificação, o resgate, a proteção, a recuperação e a reabilitação de todas as vítimas de trabalho forçado ou obrigatório, além de outras formas de assistência e apoio. Já a recomendação sobre medidas suplementares para a supressão efetiva do trabalho forçado, que é a recomendação número 203, traz diversos preceitos a respeito da proteção à vítima e aos vulneráveis, apresentados em grupos que tratam especificamente da prevenção, da proteção, de reparações e da implementação. Quanto à prevenção, a recomendação estabelece, dentre outras diretrizes, que os membros deveriam adotar medidas como programas de capacitação profissional para grupos de população em risco para aumentar a sua empregabilidade e oportunidades de obtenção de renda e capacidade. A recomendação traz ainda extenso e detalhado rol de medidas de proteção das vítimas de trabalho escravo, sendo alguma delas acomodação adequada e apropriada, cuidados médicos, incluindo tanto a assistência médica como a psicológica, assistência social e econômica, incluindo acesso a oportunidades educacionais e de treinamento e acesso ao trabalho decente. Para atender aos reclames de proteção social desse trabalhador, o rol de direitos e políticas públicas voltadas a esse fim no Brasil é ainda escasso. Salvo quanto ao seguro-desemprego e as medidas de compensação asseguradas pelo sistema judicial, como a compensação pelos danos morais individuais sofridos, não há nenhuma diretriz específica para a proteção social dessas vítimas. O mesmo se diga no tocante à prevenção contra o aliciamento e a exploração do trabalho escravo. Para que seja possível pensar em políticas públicas com o objetivo de prevenir a submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo, é importante considerar os diferentes contextos nos quais ocorre a exploração do trabalho desta maneira. Somente com a identificação dos distintos ciclos de escravização é que será viável conceber mecanismos efetivos para evitar que o trabalhador seja coisificado pelo empregador. Um dos ciclos que existem no país atualmente é o caso do trabalhador que, diante da ausência de quaisquer oportunidades de emprego em seu local de origem, é atraído para outras cidades ou estados com promessas de trabalho e de bons salários. Os trabalhadores que se inserem neste ciclo possuem baixa escolaridade, tendo frequentado poucos anos a escola, isso quando frequentam, e reduzida qualificação profissional formal. Normalmente, são arregimentados por intermediários dos empregadores, conhecidos como gatos. Em muitos casos, o gato inicia a relação com esses trabalhadores com a criação de dívidas, referentes a adiantamentos feitos para o trabalhador deixar algum valor para sua família, e com despesas de transporte e hospedagem durante o trajeto até o local de trabalho. Esses valores costumam ser inflacionados, com o objetivo de tornar a dívida maior, o que aumenta o grau de ligação dos trabalhadores com o gato. Nesse contexto, o trabalhador começa a relação de trabalho endividado, sendo que tem que trabalhar durante vários meses para conseguir quitar os valores devidos ao gato. Há casos em que o trabalhador, após conseguir quitar as suas dívidas e retornar para o seu local de origem, acaba ingressando novamente nesse ciclo, diante das suas características pessoais e da situação econômica da localidade da qual é originário. Trata-se de um ciclo que ocorre em grande escala com o trabalho rural. Considerando o perfil desses trabalhadores e as suas vulnerabilidades, a construção dessa política pública teria que considerar, sob perspectiva da prevenção, a necessidade de desenvolvimento local e regional e fomento aos meios de vida nos mais frequentes locais de origem das vítimas, para que se evite o desenraizamento e o aliciamento que se inserem no ciclo de exploração, o que inclui, quanto aos trabalhadores de origem rural, enfrentamento a problemas como acesso à terra e a meios de produção e o fomento à organização de pequenos produtores.
assegurar o acesso a uma educação que permita integrar essas pessoas ao exercício da cidadania e a uma vida digna em sociedade e a existência de sistemas públicos de emprego que funcionem e eliminem intermediários e aliciadores em geral. Sob a perspectiva de assistência, o perfil desses trabalhadores demandaria a concepção de uma estrutura de acolhida, inclusive para abrigo e moradia temporária nesse período de reabilitação, quando ela fosse necessária, com assistência médica e psicológica, a fim de assegurar a reintegração social e laborativa do indivíduo, o acesso à educação formal, com uma proposta pedagógica compatível com a história de vida desses trabalhadores, respeitadas as suas individualidades, bem como módulos temporalmente compatíveis com as suas demandas, além do encaminhamento a programas ou projetos de empoderamento que assegurem o acesso a meios de vida garantidores de uma existência digna, inclusive sob a perspectiva de renda e trabalho, de acordo com as características e potencialidade de cada trabalhador, seja pela via da educação profissional, para que seja possível acessar um emprego digno, seja pelo empoderamento para o acesso a outros meios de vida autônomos. Essa perspectiva de assistência não deve, porém, perder de vista a premissa da participação do trabalhador como sujeito desse processo e, ao mesmo tempo, ter como norte precisamente esse empoderamento do trabalhador, para que, ao final, tenha ele elevada a sua capacidade de conduzir sua própria existência de maneira digna, nunca mais tratado como coisa, mas sim como uma pessoa humana, na plenitude do exercício dos seus atributos que lhe são inerentes. Um outro exemplo de ciclo de escravização que pode ser mencionado é o das atividades extrativistas. São casos em que os trabalhadores são arregimentados por intermediários e, no momento da contratação, também é feito o adiantamento de valores. Em determinados casos, os trabalhadores têm de comprar alimentos e ferramentas de trabalho dos intermediários, sendo que são cobrados valores acima dos praticados normalmente no mercado. Desta forma, cria-se uma dívida do trabalhador com o intermediário, que é quitada ao longo dos meses em que se trabalha no extrativismo. Existem diferenças em relação ao outro ciclo que eu mencionei anteriormente. Normalmente, os trabalhadores costumam ser da região que ocorre a atividade extrativista, e essa atividade extrativista também possui uma grande importância para a economia da região, sendo que em alguns casos é a principal atividade econômica do local. Também, o extrativismo detém uma elevada importância cultural para essas comunidades. Portanto, a política pública para prevenir a submissão do trabalho escravo em face desse ciclo deve levar em conta as escassas possibilidades de desenvolvimento de outras atividades econômicas que sejam capazes de empregar os trabalhadores e as circunstâncias socioeconômicas peculiares dessas localidades. Um caminho considerado é o oferecimento de apoio do Estado para que os trabalhadores tenham condições de se auto-organizarem, de forma a eles próprios conseguirem explorar economicamente a atividade extrativista. Esse apoio envolve capacitação dos trabalhadores, bem como o acompanhamento permanente para que a auto-organização seja efetiva. Um dos meios apontados é a organização da cadeia produtiva por meio de cooperativas. As cooperativas são organizações que as pessoas constituem com o objetivo de alcançar, de forma conjunta, determinados fins, adotando meios de gestão coletiva e democrática, de forma que a participação de seus membros seja viável e estimulada. A organização coletiva dos trabalhadores por meio de cooperativas é uma possibilidade que deve ser considerada para os casos em que esses trabalhadores procuram unir e pretendem exercer uma atividade cujo proveito é comum, melhorar a renda dos cooperados e promover o desenvolvimento econômico e comercial dos seus integrantes. Ainda em relação às cooperativas, é importante mencionar que se entende como tais as entidades constituídas para promover o desenvolvimento econômico de seus membros, e não para ser uma organização de intermediação ilícita de mão de obra, que consequentemente irá fraudar os direitos dos trabalhadores. Essa última hipótese que eu acabei de mencionar não é admitida em hipótese alguma no direito do trabalho e é considerada como uma fraude da relação de emprego. Uma outra possibilidade vislumbrada é a criação de reservas extrativistas, com o intuito de aumentar o valor recebido pelos trabalhadores na comercialização dos produtos, de eliminar intermediários na venda do produto e de empoderar a população local. A implementação dessa opção não é simples, exige ampla mobilização e envolvimento da população local, demanda a oferta de parcerias técnicas por parte de órgãos públicos e requer prazo considerável de tempo para o desenvolvimento e consolidação. Finalmente, coloca-se que a população interessada deve ser o principal ator social a ser considerado no processo de avaliação do modelo mais adequado a ser adotado para que haja uma melhoria na situação socioeconômica
e para que o trabalho seja desenvolvido em condições adequadas. Os órgãos públicos e as entidades parceiras podem e devem contribuir no debate e no apontamento dos prós e contras em se adotar os modelos mencionados. Contudo, cabe à população que vivencia a realidade da região e que desempenha as atividades extrativistas decidir sobre quais serão os caminhos que serão escolhidos. Bem, eu finalizo aqui as minhas videoaulas sobre trabalho escravo, espero que elas tenham sido produtivas para você e até logo!